Shalom, shalom. E que alegria imensa estar aqui com você hoje nesse momento compartilhar. E com certeza eu sei que Deus preparou na agenda dele esse momento para a gente estar junto e para ele falar o seu coração, porque o meu convidado hoje é muito especial, porque cada pessoa traz consigo a sua história, o seu talento e com certeza a história do meu amigo novo produtor artístico. Produtor artístico. Eu já falei muito do Fred, não já? Eu fico assim, gente, vocês têm que conhecer o Fred. E hoje nós vamos saber um pouquinho por que o Fred veio parar nesse estúdio aqui da minha casa, nesse pequeno começo, né, de uma jornada tão grande aí pela frente, porque é assim que eu vejo. Os pequenos começos, eles são muito preciosos, né, Fred? E Deus conecta pessoas, né? Então, Fred, eu quero assim te dar tanta liberdade hoje, porque gente, ele é comediante também. Ele me faz rir, isso é tão bom, não é? Amém. Eu vou tentar falar sério. Mas nem sempre foi assim. É por isso que às vezes a gente olha para uma pessoa, a gente às vezes dá ali um diagnóstico da primeira impressão. E tem pessoas que são muito radicais, né? Você vê alguém, ai, não fui com a cara daquela pessoa. Ou, ai, que pessoa maravilhosa. Mas você tem que saber a história da pessoa, o contexto. Por que aquela pessoa é assim hoje? Será que ela é só alegre o tempo todo? Ou por que ela está triste, que está com o rosto fechado? Será que ela é uma pessoa que é mal educada? Ou porque será que ela não está passando um grande problema que precisa da nossa compreensão, não é? E eu acho que é assim que vai ser o nosso bate-papo hoje, esse momento compartilhar aqui, para dar uma vasculhada assim na sua história e ver, sabe? Tem muita Quem coisa. É você hoje, né, Fred? Fica à vontade, fala aí obrigado. com a gente. Silvio, para mim é uma felicidade muito grande estar aqui contigo. Até porque, assim, todos os dias, praticamente, na minha vida, nesses últimos dias, a gente tá junto, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Fred Félix e eu sou produtor artístico, né? Eu faço produção artística, eu sou formado em marketing e publicidade, sou design gráfico, então tudo relacionado à criação, hoje eu atuo com muita alegria. Não esquece de ir lá, já logo lá no Instagram, dele, viu? Fred Félix Oficial. Segue lá que eu sigo de volta, viu? Oh. E assim, para mim é uma alegria muito grande estar aqui presente, né? Hoje, nesse momento, compartilhar um pouquinho da minha história, das minhas aventuras, da minha profissão, né? Da minha família, mas o principal, né? De Deus. Eu não posso ficar esse momento compartilhando com todos vocês, com você, Silvia, sem falar do autor da vida, sem falar, a gente conversando aqui antes de gravar, falei, a gente vai falar sobre o quê? Sobre conexão, sobre milagres, sobre profissão, sobre sua história de vida. E eu falei, Silvia, a gente vai falar de Deus, porque Deus permite tudo isso, Deus promove tudo isso. Hoje as conexões divinas. Quando Deus é real na nossa vida, tudo se conecta. O milagre, a prosperidade, a alegria, a família, a profissão bem elaborada, bem produzida. Né? Então, eu acredito que Deus, quando Ele está envolvido nos nossos negócios, tudo acontece. Então, o assunto hoje é Deus. O Fred é o convidado, mas Deus, Ele é o... então, com certeza, por isso que eu disse para você, que Deus vai falar com você. Amém. Como assim Deus vai falar? Sim, sabe por quê? Que Deus fala com a gente através das pessoas, através de uma história. E eu tenho certeza, um pouquinho que eu já sei da história do Fred, já assim, tocou muito o meu coração e traz assim aquela esperança, porque às vezes você pode olhar para a sua história, para o seu início, para a sua infância e ver assim um passado sofrido, um passado que não deu muito certo. E às vezes você está vivendo hoje, em consequência desse passado, com aquela definição de que isso é você. Isso aqui sou eu, é o resultado de... Sim, nós somos resultado do nosso passado, somos, mas tem esperança, não tem? É verdade. Silvia, eu assim, para falar de como tudo começou, eu posso dizer que eu sou um fruto do milagre do Senhor. Eu sou a resposta do quanto Deus é real em nossas vidas. Né? Eu vim de uma família muito pobre, mas muito pobre mesmo. Até no meu stand-up, eu faço stand-up
né? Deus está vendo, então... Né, não, aqui em casa já virou moda, sabe por quê, gente? Aqui em casa as coisas somem. Imagina uma casa cheia de gente, que é a minha casa. Você coloca um carregador no lugar, aí você vai lá, cadê meu carregador? Aí ninguém pegou. Aí eu falo, Deus está vendo. Deus está vendo. Agora virou um hashtag Deus está vendo. Não, mas assim... E esse stand-up, as pessoas me perguntam, Fred, mas por que stand-up? E por que Deus está vendo? E por que dentro da igreja? Porque, na verdade, eu dou testemunho da minha vida, né? As piadas que vão surgindo, as coisas engraçadas, elas são reais. Lógico que eu acrescento muita coisa engraçada, mas é o meu testemunho de vida, exatamente porque é um contraste de como as pessoas gostam de dar testemunhos. Muitas pessoas dão testemunho chorando. Né? Não porque ainda está triste, mas porque se emociona com as experiências do passado. E eu contando piada, porque eu vejo hoje porque ainda que eu chorei muito no passado, mas eu vejo piada. Então, a minha história de vida, ela começa assim. Porque eu falei da pobreza, porque no meu stand-up eu falo dos níveis da pobreza, né? Eu não sei se eu já te falei, se você já viu, né? Eu acompanho seus stand-ups. Então assim, existe assim, a pobreza, né? Assim, a pobreza está lá embaixo, mas tem a classe alta, a classe média, né? A classe média baixa, a classe baixa, né? Existe a classe da pobreza, existe a classe da miséria, existe a classe da desgraça. E eu era 3 níveis abaixo, que não dá nem para... Era o nosso nível, assim, eu comia carne quando eu mordia a língua, entendeu? Então, assim, eu não tinha nem a opção de comer. Mas conta, carne. Então, assim, essa pobreza na realidade, para a gente entender Sim, como que era o seu contexto. Mas falando sério agora, assim, minha mãe ela foi adotada. Minha mãe é negra, adotada por família, Você por tem uma a sua família. mãe ainda? Tenho a minha mãe, né? Beijo pra ela. Minha mãe, coisa linda. E coisa linda, porque minha mãe, eu pareço com a mãe, então... e aí, minha mãe, ela é negra, foi adotada por familiares brancos. Minha mãe, a mãe da minha mãe, a madrasta, no caso, madrasta não, a mãe, né, que adotou minha mãe, ela trabalhava no hospital, ela era espírita, kardecista, né, no stand-up eu falo que ela é espírita kardecista do candomblé, do Chico Xavier, da Rede Globo. então ela recebeu uma visão de que um dia iria ter uma criança, trabalhava no hospital e abandonaram minha mãe lá no hospital. E aí a minha avó foi lá e pegou a minha mãe. E assim, minha mãe naquela época sofreu muito por ser adotada, por ter uma família de brancos, de olhos claros, e por ser negra, né? E naquela época, assim, hoje ainda existe, mas não quanto, né? Naquele tempo, a discriminação racial. Então, minha mãe sofreu muito com isso. Minha mãe casou com 15 anos porque, assim, eu acredito que ela já queria sair de casa. Existia isso dentro da casa dela. Hoje, graças a Deus, minha tia, a irmã dela, hoje elas se dão muito bem. Mas houve muitos conflitos. Na minha infância, eu presenciava isso. Então, infelizmente, já veio de origem, né, da minha família aquela rejeição, né, familiar, social. Né? Eu brinco aqui da pobreza, né, mas a gente veio nessa situação. E assim, eu também cresci com isso. Né? Eu lembro uma vez que assim, meu primo, a gente estava numa discussão no meio do futebol, que eles estão tanto de amigo, e meu primo me chamou assim, sua mãe é aquela preta da senzala, né? Aquela escrava da senzala, e aquilo para mim foi uma agressão muito grande. Eu lembro que naquele dia eu voltei para casa chorando. E você, muito pequeno, não tinha um entendimento, assim, né, eu era até adolescente, era pré-adolescente, tinha 14 anos, 13. Mas hoje, assim, hoje os meninos de hoje, 14 anos, têm uma mente muito diferente da nossa. Para mim foi uma agressão muito grande. Então eu tinha esse questionamento. Poxa, por que eu sempre vivi essa vida? Por que a gente não escolhe? Esses dias eu até postei no meu Instagram que nós não escolhemos a nossa família. Né? Quem dera se a gente escolhesse a nossa família, escolhesse o país que a gente pudesse viver. Né? Assim, eu quero nascer em tal país, eu quero... Naquela família, todo mundo bonitinho. Eu quero uma família rica que não precisa de eu trabalhar muito. Então, eu questionava Deus. Eu fazia parte na geração da década de 90, em que tinha o padre Marcelo Rossi na televisão. Aquela coisa linda, né? Eu lembro de uma música, né, que fala assim, meu pensamento vive em você, a luz do meu viver
Senhor, né? E assim, eu lembro que eu me emocionava. Eu era menino e falava, gente, que coisa linda, né? Olha só, parece que Deus existe, né? Mas ao mesmo tempo eu vi um pastor lá quebrando a santa lá e rachando a santa no meio, né? Eu lembro na Record lá, um pastor chutou a santa. Então era na mesma época eu falava, mas gente, onde é que Deus está envolvido nisso daí? Então eu fui na igreja de Mormon, eu fui na igreja Assembleia de Deus, eu fui na igreja Universal, sem querer, no stand-up tem. Eu fui em seitas, eu fui em Seu Chunoye. Você estava à procura. Eu queria Sua saber alma onde é que está Deus. Uma definição, né? Né? Assim, eu não tive uma infância também muito bacana. Quando eu acordei, assim, quando eu vi que o Chaves não era uma criança, e era um velho fazendo o papel de uma criança, porque todo mundo tem esse dia, né, na adolescência, assim, ou na infância, que fala, gente, o mundo é mundo, a vida é vida, né, assim, o Chaves... Meu pai não é perfeito, não eu falo, gente, as coisas o mundo não é cor-de-rosa, então, quando eu me dei conta, eu tinha ainda 8 anos, eu fui para um orfanato. Né, mesmo tendo pai e mãe, né, minha mãe divorciou do meu pai quando eu tinha 3 anos de idade, então eu não tive meu pai presente, e eu fui para um orfanato, porque minha mãe queria viver a vida dela, com a pessoa que ela estava, e eu e meu irmão foi para um orfanato. Então, com 8 anos de idade, eu fui para estar num lugar como se fosse uma cadeia, né, com crianças que viviam no mundo, né, tinha todo tipo de costumes errados, né, eu sofri o abuso não no ato, mas em situações que, se não fosse meu irmão mais velho, eu tinha sofrido, entendeu? Eu apanhei de porrada mesmo na cara, de tapa na cara, de adultos? De mais velhos, né, de jovens lá de 15, 16, 17 anos que me batiam. Eu tinha 8, levava tapa na cara de estralar, esborrachava no chão. Então, assim, eu fui agredido na minha infância. Então, eu lembro quando a gente saiu de lá, conseguiu, meu irmão fugiu, né, chorando, falando, Fred, eu vou, né, mas eu vou voltar para te buscar. E ele não voltou, porque ele era novo também. Então, 3 dias depois que minha avó, que descobriram que meu irmão não tinha celular, no WhatsApp, e meu pai, ele foi para casa do meu pai, que era separado da minha mãe, meu pai ligou para minha avó e falou assim, olha, o Thiago tá aqui, olha, cadê o Fred? Aí Ele nem sabia que você estava no orfanato? Nem sabia que a gente estava no orfanato. Então, quando minha avó foi lá me buscar, parecia assim, eu vivi um inferno durante 3 dias, sem meu irmão que me protegia. Então, quando eu saí de lá, eu peguei como se fosse uma lepra, umas feridas na pele, sabe? Assim, ansiedade que você que saía ferida, assim, fedia a ferida. Então eu era uma criança que eu ficava no canto, eu não podia encostar nas coisas, senão deixava aquele pus, aquela coisa bem horrível, sabe assim? Mas tudo era a alma brotando para fora. Exato, eu lembro, assim, eu tenho uma cena que eu tenho uma memória, graças a Deus, uma memória muito boa de lembrar muitas coisas. E eu lembro de eu estar chovendo nesse orfanato e alguns meninos lá queriam me bater. E a gente é criança, a gente não lembra os motivos, né? Mas eu era criança, então não merecia apanhar. E eu lembro que começou a chover e eu estava com febre. E eu fiquei na quadra, a quadra não era coberta, eu fiquei escondido na quadra e a chuva batendo bem forte. E eu com febre, agachado, e chorava, querendo que a chuva passasse. Porque se eu voltasse para outro lugar, eles iam me bater. Então, quando eu saí desse orfanato, eu me tornei uma criança calada. Eu me tornei uma criança revoltada com a vida. Não era nem com a minha mãe, era com a vida. A vida era injusta comigo. Então, infelizmente, assim, as pessoas estavam rindo, eu estava calado. As pessoas estavam conversando, eu estava calado. As outras crianças estavam brincando, né, de Super Nintendo e tava aquela coisa. Não, eu estava agachado no meu canto, porque eu não podia tocar nas pessoas, senão elas iam pegar essa mesma doença. Então, minha avó... ninguém estava tratando isso, não levava no minha hospital, avó, assim, aí minha avó foi... pelo menos uma vez por semana, eu tenho que falar da minha avó, da minha vida. Minha avó faleceu, infelizmente, em 2003, 2004. Eu tinha 14, 15 anos. Não, acho que eu tinha uns 16, 17 anos, desculpa. Eu já tinha uns 18, mais ou menos. Estou perdido o tempo. E minha avó foi um anjo de Deus na minha vida. Porque quando materna. a avó materna, que adotou a minha mãe. Uhum.
Minha avó era espírita mesmo, assim, aquela caridade, né, que é natural dos espíritas, que eu acho isso maravilhoso, Sim, né, e assim, eu li os livros da minha avó, né, para entender também que espiritismo é esse, né, li muitos livros, pude aprender com muita coisa, muito conteúdo, e minha avó via essa angústia e ela um dia virou para mim, aí ela tratava essas feridas com babosa, sabe, cortava babosa, aquela coisa de pobre, né? Que tudo joga babosa. Minha avó tinha isso, só passa babosa, entendeu? Fala, nossa, eu tô com a dor na garganta, frita a babosa, faz o chá da babosa, volta com a dor no joelho, é só cortar a babosa, que eu falo, gente, tudo é babosa. Tem até suco agora. Depois já descobriu que era o boldo, tudo era boldo. A Vana faz o chá de boldo que vai dar tudo certo. Falo, nossa, boldo. Coisa de vó. Não, tá com dor de barriga, ela fala, é porque falta boldo, vamos fazer um chá. Eu falo, meu Deus, lubrigueiro com boldo. Eu falo, minha avó era... Então, assim, minha avó, ela me salvou. Então, foi instrumento de Deus para me salvar, porque meu irmão, com 15 anos, já engravidou uma mulher, né, já bebia, já fumava. Minha irmã também era uma pessoa assim, que se encontrou, sabe, teve que morar sozinha, né, aí depois fez faculdade com suas próprias forças. Então, e eu fui uma pessoa que eu podia ser revoltado da vida, mas eu tinha certas influências em que Deus permitiu com que esses flashes, como hoje eu lembro, como se fosse ontem, foi transformando a minha vida. Então, por exemplo, eu lembro do Padre Marcelo Rossi, eu lembro das coisas boas, eu lembro daquelas músicas. E eu senti algo diferente no meu coração. Eu falei, tem alguma coisa diferente no Padre Marcelo Rossi. Então, o dia que eu fui numa igreja adventista do sétimo dia, lá, tem o nome de um cara em inglês lá que cuida da igreja do sétimo dia. E eu aprendi muita coisa bacana na minha infância. Que eu falava, gente, as pessoas gostam uma da outra. Então, assim, porque eu vivia numa família que ninguém gostava de mim. Assim, era como eu me sentia, né? Eu não posso julgar. Mas eu falava, as pessoas gostam uma da outra, existe família. Eu lembro que eu passava o fim de semana para casa das pessoas, eu preferia ir para casa das pessoas do que ficar na minha casa. Lá tinha pão com manteiga. E eu, gente, tem pão com manteiga. Tem pão com manteiga aqui, Fred? Gente, quando eu vi essa mesa aqui, gente, tem nós estamos aqui tomando um café da manhã. Quando eu vi a mesa, eu falei, meu Deus. Com Fred Félix. Eu estou muito feliz. Pode ir comendo aí que eu vou falando. E aí, quando eu vi, eu falei, gente, olha só o tamanho disso daqui. Eu falei, gente do céu, isso aqui dá para minha família inteira, a semana Tudo inteira. de bom, né? Bênção de Deus. Então, isso aqui faz parte do presente, né, do quanto, da minha vida atual, quanto Deus está presente. Mas vou acelerar na minha história aqui, senão a gente vai precisar de uns 15 programas aqui. Maravilha! E aí, assim, essa foi a minha infância. Então, eu tive pessoas que me ensinaram, né, a minha avó, ela falou, Fred, o que você gosta de fazer? O que você quer fazer? Ela percebeu que eu precisava de fazer alguma coisa. Eu tinha poucos amigos coleguinhas, né? E aí, eu falei, vó, eu queria jogar futebol. Eu quero jogar futebol. E ela falou, comprou minha chuteira, me colocou numa escolinha e eu descobri dentro do campo que lá eu podia me soltar. Ali eu descobri a famosa alegria nas pernas. Uau, sabe? Gente, então, como é importante, né? Isso. Hoje eu percebo que para criança, acho que toda criança ela tem que ser inserida em algum esporte ou em alguma arte. Ela tem que ser inserida em alguma arte. Vai fazer canto, vai aprender a tocar algum instrumento. A criança ela precisa desse desenvolvimento cultural. E o esporte faz parte disso também, porque no esporte você aprende, por exemplo, seja uma luta, né? Eu fiz capoeira na minha juventude, a gente aprende muito sobre disciplina, sobre técnica, tá muito bom. né? Então, fica à vontade, você está na sua casa, literalmente, você está no seu estúdio. Então, eu aprendi muito com futebol, sabe? Ali eu muitas vezes, eu lembro quando eu treinava, no Goiás Esporte Clube. Goiás, né? meu filho é Goiás. Onde o Pedro, né? Seu filho treina. Pepe. E eu lembro que eu fui eu treinava no Goiás e chegava lá as pessoas, os outros jovens, comia banana, né? Chupava laranja lá do treino mesmo que o Goiás fornecia. Aquilo ali era o meu almoço. Ninguém sabia, porque eu não tinha o que comer em casa.
Então, Como quando pãozinho, Fred? Não, eu vou comer, eu vou comer. E aí, quando eu chegava, eu conto essas histórias, a pessoa fica, ela tá falando de fome e ela tá comendo, né? Tô comendo. Ela fala, nossa, Eu tô me sentindo assim, nossa, aceita. é fome, né? E comendo, tô parecendo o Chaves, né? O Chaves com fome e o Kiko comendo sanduíche do lado de presunto. E aí foi onde foram situações reais em que eu ia pro treino sem nada na barriga, eu falava, gente, se eu correr aqui debaixo desse sol, eu desmaio. Aí eu falava, você não quer essa laranja? Não, não, eu ia lá e comia 4, 5 laranjas. E eles nem falavam, pô, o Fred é um morto de fome. E realmente eu era quase um morto de fome. Então eu tinha que comer a laranja, a maçã que eles distribuíam. Eu pedia para eles o pão, quando tinha um lanche, pão com iogurte. Eu falava, posso comer seu pão? Então eu comia 3, 4 pão para poder dar conta de correr dentro de campo. E quando eu entrava dentro de campo, eu falava, eu vou dar a minha vida porque eu quero ser jogador de futebol. Porque eu quero mudar a minha vida, minha realidade de vida. E, assim, minha avó faleceu. Ela era minha investidora no futebol. Era a única que acreditava que eu podia ser jogador. No mesmo mês eu rompi o ligamento do joelho. Né? Eu não tinha apoio da minha mãe, não tinha ninguém, na verdade. Eu já tinha me convertido. Então, ao mesmo tempo, eu queria ver Deus na minha vida de alguma forma. E entender toda aquela situação. Parei de jogar futebol e fui trabalhar secular, trabalhar no supermercado, nessas coisas. Mas mesmo. quando você falou, eu me converti, o que explica, né? Porque muitas das nossas pessoas que estão aqui nos assistindo, elas às vezes não entendem algumas terminologias que a gente fala, eu me converti, eu, né, aceitei a Cristo. Então, o que é essa entrada essa de conversão. Deus? Porque você disse que você já tinha essa fome, essa busca, Sim. e veio ouvindo daqui, aí de repente você conheceu alguém, ou você ouviu uma Silvia, música? na verdade, assim, eu sempre busquei Deus de alguma forma. Eu via na televisão, assistia filmes. Eu sempre fui aquela pessoa que parece que Deus, parece não, Deus já falava comigo o tempo todo. Constantemente Deus já Porque falava. Deus fala com a Deus gente. sempre já falava comigo. Deus eu só fala não com a sabia gente. que era Deus. Então eu conheci Jesus, Silvia, de uma forma sobrenatural. Até porque assim, eu questionava muito aquilo que estava acontecendo ao meu redor. E chegou um momento que estava vivendo um inferno astral dentro da minha casa e entrou uma garotinha, vizinha minha. Ela entrou literalmente, perguntou se podia entrar. Minha mãe falou, entra aí. E ela entrou, assim, quando eu via, né, aquela menina bonita, assim, eu todo sem graça, ela falou assim, eu perguntei sua mãe se eu podia entrar, eu queria te convidar para ir na célula. Você quer ir numa célula? Aí eu pensei, poxa, uma menina, né, eu era adolescente. Eu falei, minha filha, pode me chamar onde você quiser que eu vou. Você nem que quer esse negócio de célula, mas eu vou. Ela falou, não, é hoje à noite. E eu falei, vai ter comida? Que aí eu sempre tive. Eu falei, vai ter comida? Vai ter comida, vai ter lanche. Eu falei, então eu vou. Eu falei, você quer convidar alguém? Fala que vai ter lanche, que aí a pessoa vai. Por isso, gente, que eu falei, Fred, você quer tomar um café comigo? Falei, vamos tomar café. Eu vou gravar porque você tem que ter comida. Então, meu negócio é o seguinte, tem comida, tem alegria. Então, é verdade, né, gente? Na Bíblia tem isso. Você pode perceber que Jesus, quando encontrou, né, Zaqueu, a primeira coisa que virou para Zaqueu foi, Zaqueu, eu vou almoçar lá na sua casa. O negócio era comida, entendeu? Jesus estava pregando, né, multiplicou foi o quê? Foi comida, foi 5 pães e 2 peixinhos. Então, comida é coisa de Deus. E aí eu fui para a célula e eu não fiz aquela famosa oração de entrega, né? Eu não repeti aquela oração, porque eu não me permiti, mas eu lembro que eu chorei muito por causa daquele versículo que foi compartilhado com o Eric, né? O Eric, inclusive, hoje é pastor na Videira, né? Foi meu primeiro líder de célula, primeiro homem de Deus que influenciou na minha vida. Você falou o Eric que está Eric no Paraná? Bueno, ele estava no Curitiba? Não, ele estava no Sul. No Sul. E agora, se eu não me engano, ele está no Pará. Ele foi para o Pará agora. Aí eu acompanho ele nas redes sociais. Que coisa então. boa, pastor Eric. E o Eric é dançarino, era dançarino, aquela coisa Deus. toda. Nem sabia. Talvez a gente não sabe, mas ele dançava. Inclusive a esposa dele, eles eram dançarinos juntos, eles dançavam juntos. Do Veiga Vale, aqui em Goiânia. Eles são muito preciosos no meu coração. Isso, eram bailarinos, aí eu acho que foi daí que encontrou os propósitos juntos. E aí eu lembro que eu abracei o Eric, que o Eric me abraçou. E não era normal ninguém me abraçar. Eu não recebia abraço. Ninguém me falava eu te amo. Eu não tive essa infância de toque, de carisma, esse afeto, eu não tive. E o Eric me abraçou e eu lembro que eu chorei. E eu não queria mais soltar aquele abraço dele. E lá no fundo tinha uma música do David Keelan, né? E eu falei, cara, tem alguma coisa nessa música.
E terminou a célula, eu não entendi o que estava acontecendo, aquela emoção, aquele choro que estava lá da unha do pé, que fazia anos que eu não chorava. Ele falou assim, eu falei, Eric, grava pra mim esse CD aí. E aí eu fui lá em casa, rapidão correndo, voltei com a fita de sertanejo, que eu tinha um monte de fita cassete, né, de sertanejo, músicas internacionais, sempre gostei muito de música internacional. E aí ele gravou por cima a música David Killer, o CD inteiro. E eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi colocar na caixinha de som que minha avó tinha me dado. E chorei a noite inteira. A noite inteira, assim. Eu lembro que eu fechei a porta. De volta ao lar. Eu fechei a porta do meu quarto, porque minha mãe ia achar que eu era louco. E eu coloquei o travesseiro assim e chorava. E você fala assim, Fred, você chorava do quê? Eu não sei. Era um encontro com o pai, né? Mas ali eu já estava tendo encontro. Aquele choro era gostoso. Eu não queria nunca que aquela fita acabasse. Aí eu tinha que voltar a fita, porque tinha isso. Eu gravei só um lado. Então eu voltava, enquanto voltava eu chorava. Eu colocava de novo, aí eu chorava mais. E eu não entendia o porquê que eu chorava, porquê que eu escutava aquelas músicas e eu chorava. David Keelan, você pode pesquisar, gente, é maravilhoso. Era o primeiro CD dele, CD Fogo e Glória, primeiro lá na década de 90. E eu chorava assim, eu não orava, eu nem sabia para quem que eu tinha que orar. Então assim, não tinha nem esse discernimento, mas o Espírito Santo de Deus já fazia presente na minha vida. A partir de então, eu falei, eu vou na casa dessa menina aí. Essa menina tem muito mais do que eu imaginava. E é Sam Meg, o nome dela é Sam Meg. E aí, hoje a gente é amigo no Instagram. E eu falei, Sam Meg, o que tem mais? Onde é que tem mais desse negócio? Ela falou, não, tem rede de jovens sábado agora. Eu falei, eu vou. Então, a partir daquele dia, Silvio, eu fui uma pessoa extremamente radical em relação às coisas de Deus. Foi a partir daquele dia. Tudo aquilo que Deus podia oferecer para mim, eu queria. Eu tinha teatro, eu falei, eu quero fazer teatro. Já assim, na mesma semana. Uau. Né? Ah, vai ter dança, eu quero dançar. Ah, vai ter canto, então, mas tem que fazer aula de canto, eu vou fazer aula de canto. Né? Ah, agora a gente tem aqui a célula, aí tinha o governo dos 12, né? E tinha as conferências, e aí, vai ter a conferência do governo, da igreja celular do governo dos 12, foi na Luz para os Povos, né? E aí eu falei, eu vou participar, né, do apóstolo Sinomar, era lá no Pastor Brito, né, lá no Itatiaia, Pastor Brito, Pastor Gustavo, que hoje Pastor Gustavo é da Videira, né? Gente, olha as conexões, que coisa linda. Pastor Gustavo e Pastora Patrícia. Então eu falei, eu quero ser líder de célula. Não, falei, mas você tem que ir para o encontro. Eu falei, então eu vou passar pelo processo. Aí fui para o encontro, né, depois do encontro fiz escola de líderes. E aí, antes de finalizar a escola de líderes, eu já liderava uma célula. E aí minha célula, assim, nas primeiras semanas já multiplicou, né? Então, assim, chegou um momento que eu tinha 6 células. Eu tinha mais de 50 discípulos, né? E assim, porque eu via o quanto Deus já estava mudando a minha vida e o quanto eu podia mudar a vida das outras pessoas. Então, eu queria só fazer um parênteses, Fred, quando você falou, eu fui para o encontro. Porque às vezes você está ouvindo aí, você que não está dentro de um contexto de igreja evangélica, você fala, que encontro? Que encontro que ele foi? Então, esse encontro é uma coisa até que você pode escrever nos comentários. Eu quero saber mais sobre esse encontro. Que encontro que é esse, né? Eu fui no encontro. Porque realmente, assim, eu entrevistei a Lohane, e vocês assistiram o programa dela já comigo, e ela fala do encontro. Porque esse encontro é um momento que você sai da sua casa e vai para um local onde ali você tem a oportunidade de ouvir palavras que vai te levar a ter uma experiência da sua vida, quem você é, e esse encontro com Deus. Deus, literalmente. No qual, de uma forma ou de outra, Ele fala com você, Ele te cura, Ele te restaura, E é um processo assim curto de um final de semana, muitas vezes é só de um dia, mas que tem toda uma organização durante o dia, que no final do dia você olha para trás e pensa, peraí, cadê aquela pessoa que entrou aqui e está saindo daqui uma nova pessoa, porque você teve um encontro com Deus. A gente fala o encontro, é literalmente um encontro com Deus, né? Então, eu tive esse encontro, são palavras, é um fim de semana, foi sexta, sábado, domingo, foi, nossa, inesquecível, e a minha vida mudou. Então, de lá para cá, Silvio, muita coisa mudou. Então, assim, existiu um novo Fred, né? Inclusive, eu descobri depois o significado do meu nome. Então, eu sempre fui uma pessoa... Fala pra gente. Você sabe o significado de Silvia?
Floresta. Aí, ó, floresta, coisa pra Do mato. Aí, ó, pra florescer. Florescer e do mato mesmo, que vem do mato. Coisa então, linda, realmente, essa é identifico. bicho do mato mesmo. O Frederico significa dirigente da paz, aquele que leva alegria para as pessoas. Que coisa boa, prazer te conhecer. Satisfação enorme. Então, assim, depois que eu descobri, aí eu fui muito curioso, porque se eu não conhecia Deus, eu já era curioso, eu já queria saber o porquê daquilo, por que aquele cara lá quebrou um santo, né? Por que existe padre? Depois que eu conheci a Cristo, eu falei, eu quero saber quem é o Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Quem é o Santo. Espírito Santo? E aí eu tive experiências maravilhosas com o Espírito Santo de Deus. Aí eu fui querer saber sobre o governo dos 12, modelo celular, célula. Eu quis saber quem era David Keelan. Eu queria saber quem era esse cara, né? Eu falei, o que tem de diferente? E aí, lógico que através do David Keelan, conheci outros ministros de louvor e eu descobri o que é adoração, o que é o louvor e a adoração na vida de uma pessoa. Né? O porquê que, por exemplo, algumas pessoas, isso aí é importante dizer, que muitos cristãos falam assim, nossa, eu morro de medo de ficar possesso, de ficar endemoniado. Olha um assunto muito interessante. Né? Nossa, será que o dia que fizer uma oração for na igreja eu vou ficar possesso? E eu muitas vezes falo assim, cara, eu não vou ficar possesso. Eu não vou manifestar um demônio. Existe isso. As pessoas ficam, gente, será que vai? Ai, meu Deus, eu morro de medo. Não. Por quê? Porque eu já tive essa libertação através da adoração. Através da presença de Deus. Onde há luz, Silvio, não há trevas. Onde há a presença do Espírito Santo, não tem presença de demônio. Onde você abre a boca para confessar a adoração, todo ser que respira, em espírito e em verdade, em todos os adjetivos que a Bíblia mostra para você estar diante da presença de Deus, em adoração, não tem demônio. É porque quando você entende que você tem essa experiência com Deus e Ele habita dentro de você, até um versículo bíblico que te garante isso. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Quer dizer, Exato. no mundo fala o príncipe dessas trevas é o inimigo, né? Tem toda aí essa terminologia. E o mundo jaz o maligno. Né? Mas, então por isso que a gente não tem que ter medo. Ontem mesmo eu estava dando carona para uma colega de um curso que a gente está fazendo e ela falou assim, ai Silvia, eu perguntei, como que você está lá? Eu estou tão cansada, tão exausta e tal, e compartilhando a sua realidade. E ela falou assim, eu acho que ela tem uma empresa na casa dela de factory, como que fala? Facção. Confecção. Confecção. E ela disse que... Você fala facção, as pessoas vão achar que é uma facção criminal. Confecção. Tá. E aí, o que aconteceu? Ela falou assim, eu acho que tem alguns vizinhos que fazem esse tipo de coisa e está fazendo algum trabalho lá contra meu negócio. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, mas você sabia que você não tem que ter medo de nada? Porque se você tem Deus no seu coração e você tem uma autoridade maior, chega lá na sua casa e fala, minha casa é abençoada, meus negócios são abençoados e qualquer coisa que esteja do lado de fora não tem poder maior aqui. Exato. É importante as pessoas saberem isso, porque o medo, ele paralisa a gente. A primeira coisa que eu cito em relação a isso, Silvia, o primeiro direcionamento que eu dou para essa pessoa é liga o som, coloca um louvor. Todos os dias, começa o dia colocando um louvor. Isso quebra muralhas, quebra fortalezas, já inicia com uma oração. Declara no seu ambiente de trabalho, na sua casa, que Deus está presente. Não vai ter, pode entrar um possesso, um demônio lá dentro, ele não vai ficar. Onde há luz, não há trevas. Né? E as coisas não se misturam. Então, se você declara bênção na sua vida, declara vitória na sua vida, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, pode fazer trabalho, pode, entendeu? Pessoas ali com muita inveja. Né? Inclusive, assim, tem isso hoje ainda, né? Isso. Então, eu percebi, Silvia, que a minha vida ela foi transformada por causa dessa curiosidade minha. Eu queria saber quem era o Espírito Santo de Deus. O dia que eu escutei o Espírito Santo de Deus chorando comigo, Silvia, eu fico até emocionado só de lembrar. Né? Eu lembro de quem deu a palavra num culto de jovens, né? Que era um rapaz que queria suicidar. E ele sentou na beira do prédio, lá em cima, lá, e sentou e falou, eu vou pular. E ele falou assim, que escutou, né, alguém chorando. E aí ele olhava para trás e ninguém. Ele falou, gente, eu estou escutando. Aí ele olhava, como ele estava no prédio, ele olhava nas janelas se tinha alguém chorando, e era uma pessoa chorando. E ele fechou os olhos e sentiu. Na hora que ele falou, não, eu estou viajando aqui nesse choro aqui, eu vou entregar minha vida. E ele fechou os olhos e ele sentiu que era o Espírito Santo de Deus chorando.
né? E aí, assim, eu lembro que nessa palavra ele falou assim, ó, você já conhece esse seu amigo? Você sabia que ele sempre esteve do seu lado? Aí, Silvia, a hora que ele falou, ele sempre esteve do seu lado, eu lembrei da minha infância. E aí eu falei, então tá explicado. Por que eu sempre senti alguém comigo? Mesmo em meio às lutas, mesmo às guerras na minha infância, tudo aquilo que conspirava contra a pessoinha do Fred, o Espírito Santo de Deus estava ali comigo, me abraçando naquela chuva, sabe? Me abraçando quando eu perdi a minha avó e eu falei, perdi a referência da minha vida. Parei de fazer aquilo que eu mais amava, que era jogar futebol. Né? Então, assim, naquele momento, ele falou assim, esse seu amigo está aí do seu lado. Aí, não precisava, eu estava doidinho para terminar a palavra logo. Eu lembro que eu deitei no chão, na igreja lá, e a igreja ainda estava trocando o piso, eu estava de roupa branca. Eu deitei no chão mesmo, assim, no cimento, e abri meus braços assim. E aí, para melhorar, ainda colocou a música do David Keeler. David Keeler, precisamos fazer uma entrevista com você. Alguns eu até brinco comigo, passei, Fred, você é fã do David Keeler? Eu falei, assim, ele é parte eu sou fã do PG, gosto mais do Antônio Cirilo também, né? Ludmila Febre, nossa, eu sou apaixonado pela pessoa da Ludmila Febre. Então, mas eu falo David Keeler que sempre... Põe depois as legendas do nome deles, porque muita são gente... referências para os Pregador Lu, entendeu? Pregador Lu, que é hip hop, entendeu? Então, é bênção de Deus. Então, Silvio, eu conheci o Espírito Santo de Deus. E, para mim, foi outra virada na minha vida. Existe a pessoa que ela é cristã, convertida, conhece Jesus, mas que não tem experiência com o Espírito Santo de Deus. Ele prega de Jesus, ele prega Jesus lá na cruz, né? Mas não prega quem Jesus deixou para nos consolar. O Jesus, quando ele virou para o discípulo, falou assim, eu estou indo, mas vai ficar alguém que vai fazer com que vocês façam coisas maiores que eu já fiz. Entendeu? Eu vou deixar o Consolador. Entendeu? Eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Poxa, Jesus deixou o melhor presente, o nosso melhor amigo. Entendeu? Ele acorda conosco, ele dorme conosco, eu lembro que eu sempre fui muito radical nas minhas pregações, e eu até brincava muito, fazia muita piada, já fazia os stand-ups nas minhas pregações, e muitos ficavam ridicularizados, falavam assim, puxa, Fred, você falou aqui, você não pode falar isso na pregação. Eu falei, quem disse que eu não posso? Né? Uma vez eu citei que eu estava orando dentro do banheiro. Eu falei, eu estava lá sentado no vaso, e orando, e o Espírito Santo de Deus falou comigo. Aí um pastor falou, pô, Fred, como é que o Espírito Santo de Deus vai falar com você sentado no vaso? Como não? Ele está dentro de você, meu Deus do céu. Aí eu virei pro pastor e falei, pastor, mas é o Espírito Santo de Deus, ele tá em mim. Eu falei, muitas vezes debaixo do chuveiro eu não podia chorar, porque minha mãe iria falar que eu estava louco, eu chorava debaixo do chuveiro. E o Espírito Santo de Deus ali debaixo daquela água ali, eu chorava com a presença de Deus debaixo do chuveiro, pelado, porque eu estava debaixo do chuveiro. Obrigado pelos detalhes, Fred. Você está debaixo do chuveiro de roupa. Mas aí a pessoa fala, nossa, mas Deus falou com você lá dentro do banheiro. Irmã, Deus vai falar com você lá no mais profundo abismo ou no mais alto monte. Deus vai estar ali com você. Isso é tão importante, sabe, gente? Você está aqui ouvindo a nossa compartilhar a nossa conversa e ainda existe tanto isso, porque a religião em si ela é boa, mas muitas vezes a própria religião, ela cria mecanismos, cria doutrinas que limitam quem realmente Deus é, porque Deus é muito maior do que a religião. Deus é muito, porque a religião são regras e normas estabelecidas por homens que não tem como alcançar o nível de Deus. Então, você não pode pôr Deus dentro de uma caixa. E ele não está ali dentro da sua religião e você que está certo. Porque eu fui criada dentro de uma religião que, por muitos anos, eu ouvia que a nossa religião era a melhor, era a certa e que nós não precisávamos de olhar para nenhum outro lugar, que a gente tinha tudo ali. E, por um lado, você submete aquilo e você realmente se condensa. Naquela liturgia, naquela religiosidade humana, naquele tradicionalismo, a palavra é essa, é tradição. Começa a criar um tradicionalismo em que o próprio Espírito Santo de Deus, o próprio Cristo, o próprio Deus, ele não está presente. Não cabe lá dentro. Ele não cabe lá dentro. Você pôs tanta regra eu tive, assim, Tchau. Por que eu falo que eu fui muito radical? Eu comecei a ministrar louvor
né? Fiz a aula de canto e falei, vou ministrar louvor também. E eu lembro muitas vezes que as pessoas estavam chorando, sabe? A igreja chorando, ajoelhada ali, pessoas ali uivando, homens fortão, deitados no chão, uivando, chorando na presença de Deus. E aí eu terminava aquele momento do louvor ali e falava, nossa, nós não podemos terminar. Tá tão gostoso esse momento do louvor, né? E o teclado, aquela coisa bem gostosa. E aí vinha um pastor, pegava o microfone, meus irmãos, então vamos nos conter, amém? Pega o irmão aqui que está chorando aqui, desce ele lá para baixo, lá, porque né, assim, nós precisamos dar continuidade no culto ao Senhor. Eu falava, mas esse é um culto, ele está prestando culto ao Senhor. Você está tirando ele do ambiente que ele está recebendo a presença. Ele, amém, irmãos? Então vamos assim, porque a gente tem aqui um cronograma e a gente tem que seguir. Amém? Glória a Deus, né? O louvor foi uma bênção. Fred, parabéns. Eu falo, cara, parabéns para mim. Eu falei, eu não fiz nada, eu só dirigi aqui as canções. Assim, onde está o Espírito Santo de Deus? Eu imagino Deus falando assim, cara, esse era um momento de deleite, de desfrute com o meu povo, com a minha igreja. E agora vai ter a palavra da oferta, agora vai ter a palavra que a gente trouxe um missionário para trazer a palavra. Irmão, eu imagino o missionário falando assim, nossa, por onde eu começo? Você acabou de tirar Deus aqui da sala, entendeu? Então, hoje, Silvia, depois de muitos anos, infelizmente, assim, eu vou resumir, né? Eu casei, hoje eu tenho 3 filhos. Mas sabe que antes de você casar, eu lembro de você contar a minha história, porque a gente está falando desse assunto. Você teve uma experiência, assim, assim, porque a gente está falando desse negócio de igreja. Eu sou, nesse momento compartilhado, eu gosto muito de falar um pouco dessa realidade. Não, é verdade. Sabe por quê? Que muita gente está dentro de igreja e foram abusados por essa autoridade, esse autoritarismo, você entendeu? E eu entendo a questão da submissão, eu sei que você tem que você está dentro de um sistema, em todo lugar, você está no trabalho, você tem que submeter para o seu chefe, para o seu supervisor, suas autoridades em geral. Claro que tem toda uma coisa dessa, mas você usar essa autoridade para controlar as vidas das pessoas e até mesmo abortar, né, a paixão que você tem por Deus, a sua experiência que você tem com Deus, porque você não teve sabedoria por causa da sua própria insegurança, por causa da sua própria, até mesmo assim, não é inveja, mas assim, de querer uma competição besta, sabe? Silvia, eu tive muitos desprazeres com líderes religiosos. O que me afastou de Deus, por incrível que pareça, o que me afastou de toda essa obra, sabe, foram homens intitulados líderes espirituais de Deus e que, por causa dessa vaidade, a palavra é essa, vaidade, orgulho, né, altivez, presunção, qualquer adjetivo semelhante, e que sobrepõe aquilo que é obra de Deus. Eu vejo o seguinte, as pessoas falam, eu faço a obra de Deus. Não, você não faz a obra de Deus. Se você faz, então já não é obra de Deus, é obra sua. Deus, ele faz a obra, você é só cooperador para a obra de Deus. Você não faz a obra de Deus. Não tem como eu falar assim, eu faço a obra da Silvia. Não, a obra é da Silvia, ou é obra minha ou é obra sua. Então eu não faço a obra de Deus. Deus faz a obra, eu só coopero para a obra dele. Então muitos líderes que na minha juventude, né, e assim, infelizmente me machucou espiritualmente, machucou meu ministério, né? Eu lembro certa vez que o pastor Gustavo Henrique, hoje é pastor na Videira, né, lá no Recanto do Bosque, aqui em Goiânia, e ele saiu da Luz para os Povos. Talvez a gente não mencionaria nomes aqui, mas todo mundo sabe que o pastor Gustavo saiu da Luz para os Povos, assim como o Aloysio um dia saiu da Luz para os Povos. Isso é uma história que não tem como a gente fugir. Saiu aí, assim como todo mundo. Os discípulos, cada um foi para um canto de Jesus. Eu era da breia. Não tem. Eu era da breia. Eu não vou citar aqui situações, mas a gente não pode fugir do contexto que eu falo. Da vida de todo mundo vê o pastor Gustavo hoje, sabe que um dia ele foi da Luz para os Povos. Isso aí eu não vejo nada de errado nisso, Silvio. Até isso, na minha vida, eu tenho paz de falar em relação a isso, porque eu acho que Paulo regou, Apolo regou, Paulo plantou, Paulo regou,
mas a colheita é de Deus. Então, onde ali o pastor Brito semeou na vida do pastor Gustavo, semeou na vida do pastor Gustavo e da pastora Patrícia, né? Depois que ele foi, Aloísio semeou. Mas a colheita é de quem? Não é da Luz para os Povos nem da videira. A colheita é de Deus. Então, para mim, está tudo reino, certo. Né? É o reino. Eu entendo então, quando o pastor Gustavo migrou para a videira, eu permaneci na Luz para os Povos. E eu sofri muitas retaliações. Né? Chegou um momento que chegou pessoas falando assim, você ora igual o pastor Gustavo. Você anda igual o pastor Gustavo. E eu falei, vem cá, isso para mim é positivo ou negativo? Eu falei, isso para mim é um elogio. Entendeu? Isso para mim é um elogio. Mas para aquela pessoa que estava falando, era uma ofensa. Eu orar igual o pastor Gustavo. Então aquilo ali me machucou muito. Eu falava, gente, eu não estou fazendo para o pastor Gustavo. Eu não estou fazendo para você. Eu não estou fazendo para o fulano. Eu estou fazendo para Deus. Tudo aquilo que eu estou fazendo aqui, que eu sempre tentei fazer, foi para Deus, porque Deus que mudou a minha vida e eu tento fazer isso com que Deus mude a vida das pessoas. Não sou eu que estou mudando essas vidas, não. Então, o tempo foi passando, Silvia, e isso que você está citando aí me fez afastar de Deus, porque eu casei de uma forma errônea, sabe? Eu tive muitos erros. Uma outra busca, né? Que uma outra fuga. Exatamente. Uma outra carência que eu não necessitava. Né? Porque quando você se afasta de Deus, vai abrindo outras carências. Algumas pessoas falam, vou começar a beber, começar a fumar, vou começar a ir em festa. Eu vou namorar. Eu quero casar. Vou tatuar. Né? Eu vou tatuar. Não, tatuagem... o nosso programa aqui vai ser louco, porque nós vamos falar de tatuagem. Aí eu só tô mencionando. Depois nós vamos falar de tatuagem. Ontem eu falei pra Selma, a gente tava assistindo o negócio lá da Record, né, da Bíblia, que tá sendo uma bênção. Até sugiro que vocês assistam. E aí eu falei, meu bem, eu vou colocar um brinco. Ela, misericórdia. Eu falei, não, mas quando eu estiver bem velho, sabe assim, que eu quero ser aqueles velhos bem rústicos, de barba, cabelo grande, brinco, sabe? Aqui assim, estilo... E cabelo você já tem, cabelo né? grande já tem, mas isso aqui é um propósito. As é? pessoas não sabem, agora estão sabendo, né? Mas isso aqui é um propósito. Inclusive, nem a Selma, minha esposa, ninguém, na verdade, sabe o porquê, o motivo. Mas é um propósito... Quando terminar, você vem de novo aqui e conta pra gente. Para contar, mas é algo que eu fiz com Deus, assim, um propósito que eu fiz comigo mesmo, mas entre eu e Deus. São alianças, Silvia, que funcionam. Inclusive, um dos testemunhos que eu tenho de ficar de cabeça raspada, né, junto com o pastor Gustavo, né, durante vários dias, né, acho que foi 3 meses, só de cabeça raspada. A cada 10 dias a gente passava na zero de novo. Porque isso mexe com a nossa vaidade. O que é isso aí? Isso aí agora é uma seita? Não, isso chama abstinência. Né? Você abstém da sua vaidade, do seu orgulho. Né? Qual que é o orgulho da mulher? É o cabelo. Nossa, ontem minha mulher cortou o cabelo, ela agora está toda, não sei se você viu a selfie dela lá no Stories, cortou o cabelo. E para o homem tem certas vaidades também. Então, a minha vaidade era meu cabelo. E agora eu estou deixando crescer, mas num certo momento eu vou cortar, em nome de Jesus. Vai ter um momento certo. Mas voltando aqui então, Silvio, eu me afastei. E aí eu casei de forma errada, divorciei, entendeu? Foi um divórcio assim, que me machucou mais ainda, né, por estar longe dos meus filhos. Então, e hoje eu vejo assim, por que eu falo hoje Deus está presente? Você chegou a sair do país? Saí do país. Não, aí eu fui procurar, Silvia, aí aquela insaciação, não existe essa palavra insaciação, aquela busca insaciável, a palavra exatamente. Aquela busca insaciável de encontrar alegria, de encontrar prazer em alguma coisa longe de Deus. Aí eu fui para Portugal. Em Portugal, aí eu fui em alguns outros países, fui em vários estados de Goiás, vários estados do Brasil, né? Trabalhei de tudo que você imagina na vida e não encontrava esse prazer. Até chegar um momento, Silvia, que, né, para finalizar, há 2 anos atrás, praticamente, antes da pandemia, eu sofri a síndrome de Burnet. Né? Explique pra gente. Síndrome de Burnet. Você já ouviu falar nisso? Muitas pessoas não sabem que talvez até tenha essa síndrome. O que é a síndrome de Burnet? É aquela pessoa que ela não se desliga, ela não descansa, ela trabalha... Eu acho que eu tenho, então. Não, mas as sequelas são fortíssimas. Ela não descansa, assim,
Eu trabalhava até as 3, 4 horas da manhã, da madrugada, e acordava 6, 7 horas da manhã. Então eu não dormia. Então eu não me alimentava bem. Eu alimentava um miojo, um sanduíche, trabalhava o tempo todo, celular de frente ao computador. Então, assim, eu terminava de jogar, aí eu queria jogar futebol, chegava, tomava banho e ligava o computador. Então, não tinha descanso. Um aceleramento, né? Isso, e aí chegou um momento na minha vida que eu não tinha tempo para ninguém, e só trabalhando, problemas. E um dia eu fui jogar futebol, quando eu voltei, eu não consegui, a cada passo que eu dava no chão, minha cabeça estralava. Cada passo, eu dava um passo, a cabeça doía. Aí eu falei, eu tô doente, né? O corpo tá sentindo alguma coisa. E eu lembro que, aí eu não lembro, na verdade, me contaram que eu fui num pronto-socorro de saúde e eu desmaiei lá na porta, mas eu não lembro nem de ir e nem de ter desmaiado. Eu acordei, eu tava com um monte de negócio na veia, e aí fiz todos os exames da cabeça, da coluna, tava morrendo de dor na coluna, dor nas juntas, achou que era dengue, fiz exame de sangue, raio-x e tomografia, ressonância magnética na cabeça, e todos os exames não deu nada, absolutamente nada. E aí o médico falou, tem alguma coisa errada. Aí ele foi sentar, como é que é a sua vida? Aí eu fui falar para ele como que era a minha rotina. E aí ele falou assim, você está com síndrome de Burnet, né, que é a síndrome deste século. São pessoas que hoje não se desligam. Ele deu um exemplo do carro. Gente, isso é sério, viu? Não, isso é muito sério. Ele falou assim, pessoas que... Por que hoje, Silvia, existem jovens que sofrem infarto? Jovens que sofrem infarto antes. Sim, tem vários Por quê? casos Porque o corpo já está corrompendo. É como se fosse o carro. O carro, ele avisa na luzinha no painel que tem alguma coisa errada. Aí a pessoa, o que ela tem que fazer? Ela tem que parar o carro, levar na oficina e ver por que aquela luzinha está acendendo. Gente, presta atenção nisso. Se isso está falando com você... É um problema sério. Tem um momento, não é? Isso. Aí você leva no mecânico, o mecânico fala, não, essa luzinha aqui é por causa do stand, vai falar algum problema. E ele falou assim, a síndrome de Burnet é o seguinte, você sente aquela dor de cabeça. Para, vai descansar, entendeu? Toma um remédio, procura um médico. E aí, não, você fala, não, é só uma dor de cabeça. Ah, não, é só uma dor na coluna. Ah, não, é só uma dor na junta. Ah, não, é só enxaqueca. Na verdade, o seu cérebro está te informando que seu corpo não descansou, que seu corpo se descansa, que você está com problema na coluna. Chegou um momento que todos os exames que eu fiz, o cérebro informou que não tem problema nenhum. Para o corpo, você não tem problema nenhum. Mas o cérebro está cansado. E quando o cérebro está cansado, quando a cabeça não pensa, o corpo paga o pecado. Então foi onde eu percebi que era tudo aqui, era tudo na minha mente. Então há 2 anos atrás aí eu procurei um psicólogo, porque eu também, graças a Deus por como cristão, eu também tinha essa resistência de falar com um psicólogo, né? Que é uma visão errada. Então hoje eu sugiro que todo mundo procure um psicólogo. Eu acho que todo ser humano precisa de um psicólogo. Né? Todo psicólogo precisa de um psicólogo. Todo psicólogo. E aí foi onde o psicólogo virou para mim e falou assim, uma psicóloga. Falou, Fred, você vai fazer aquilo que você ama. O que você ama? Faça aquilo que você ama. Faça com prazer. Entrega a sua vida. E aí eu falei, cara, não dá para... Hoje eu não sei o que eu faço. Uma vez sua avó perguntou, você falou que era futebol. E agora? Então olha só como é que são as coisas. Repetiu lá na frente. Aí eu falei assim, poxa, eu não posso jogar futebol mais. A minha idade. Eu falei, eu sempre gostei de falar para as pessoas. Dá para perceber, não dá, gente? Estamos tentando aqui fazer um resumo olha a conexão. Eu falei assim, eu sempre quis, assim, eu amo falar, eu amo comunicação. E aí eu falei, também. Né? Eu falei, o que eu vou fazer? Nós dois aqui hoje. Programa de 3 horas, né, senhor? E eu falei, o que eu vou fazer? Voltei a dar aula para adolescentes, né? Não era aquilo que Deus queria, era aquilo que eu queria. Então eu fui dar aula, aí eu conheci um diretor de teatro e me chamou para fazer um stand-up. Eu fui e fiz stand-up, gostei do stand-up, comecei a fazer stand-up secular, mas eu falava muita besteira. E como eu tenho filhos, que, né, a Ana Flávia, minha mais velha, né? já é pré-adolescente, tem 11 anos, já sabe de tudo. Eu falei, eu não quero nada gravado eu falando besteira, né, porque eu quero ser referência e modelo e exemplo para os meus filhos. E eu falei, e aí veio a pandemia.
Aí eu fui trabalhar de produtor musical, em meio a produtor artístico com a dupla sertaneja, Matão e Monteiro. Ei, né? Matão e Monteiro. Matão e lá, Monteiro é qualquer, os caras são fera. E aí veio a pandemia. E como que você trabalha com show, com sertanejo, em meio à pandemia? E aí eu fiquei em casa. E quando eu fiquei em casa de quarentena, né, o mundo inteiro ficou de quarentena, Deus colocou no meu coração de levar alegria para as pessoas, o significado do meu nome, através do dom que Deus me deu, o talento que eu fui aperfeiçoando, né? E hoje eu percebo que é um chamado, que é levar alegria para as pessoas através do meu testemunho e fazer aquilo que eu sempre amei, que é comunicação, que é falar com as pessoas. Hoje meu Instagram, todos os dias eu gosto de levar a comunicação, de levar alegria, a reflexão do dia. Quando eu não faço a reflexão, as pessoas falam, Fred, você não fez a reflexão. Então eu já tenho meu TikTok. Então, assim, e essa alegria, essa espontaneidade me aproximou de Deus através de conexões. E aí eu não posso, né, encerrar aqui com essa participação do seu programa sem dizer que tudo mudou na minha vida nos últimos 3 meses. São apenas 3 meses. São apenas 3 meses, parece uns 3 anos já, né, Silvia? 3 meses depois que eu conheci Sylvia Stevens e Giles Stevens, né? E toda a sua família, né? Porque, assim, por fruto do acaso, as pessoas podem achar que é por coincidência, mas eu acredito na Jesuscidência. Eu produzindo um DVD de Matão e Monteiro, num outro local. Doutora Silvinha. Né, a doutora Silvinha, né, do Spa Relancer. E aí, por causa do convite dela, que ela me chamou para dar o testemunho numa célula que ela tinha. De estar tocando ali, não foi? E eu ali, todo sujo, suado ali, produzindo o DVD. Ela me chamou numa célula só de mulheres e falou, Fred, dá seu testemunho aqui. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu dei meu testemunho e a Silvia estava do lado ali e falou assim, posso filmar? Eu falei, pode. Né? E aí ela foi lá filmar meu testemunho. E uma semana depois você entra em contato comigo e fala, Fred, você pode vir almoçar na minha casa? E eu falei, aí minha esposa estava do meu lado, ela falou assim, como assim? Eu falei, pois eu não sei. Ela falou assim, não, vem, meu esposo vai estar aqui. Essa sou eu, viu? Meu esposo vai estar aqui, eu queria que você conhecesse a nossa família, eu queria conhecer a sua família. E aí, irmãos, se atentem para os sinais de Deus, né, na sua vida. Porque foi aí onde eu resolvi aceitar esse desafio. Eu falei, não, nós vamos. E assim, tudo mudou, Silvia. Porque eu tinha... Olha só que isso é muito sério. Eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia congregar mais. Que eu não ia estar mais na igreja. Eu amo Cristo Jesus. Eu amo o Senhor Jesus. Sou apaixonado por Ele. Todos os dias tenho orado. Todos os dias sinto a presença de Deus na minha vida. Mas tinha gerado um trauma em relação à congregação. Sabe? Principalmente também depois que eu me divorciei, houve muita retaliação, né? Os preconceitos. Tá vendo, Fred? Aí a tatuagem, aí o cabelo. Não, parece que assim, eu sou aquele... quando eu vejo o Bolsonaro, olha só, quando eu vejo o nosso presidente, eu falei, rapaz, eu me identifico muito com o nosso presidente. Cara. Porque assim, parece que não, qualquer coisa que ele faz é culpa do Bolsonaro, é culpa não, é o Fred. Não, culpa do... Ali, ó, porque o Fred... E aí eu falei, sabe uma coisa? Eu não vou mais congregar. Então, o que Deus fez? Como eu não queria mais ter contato até com nenhum pastor, Deus me levou para dentro da casa de pastores. Né? E aí, assim, como eu não queria ouvir nenhuma palavra, nenhuma ministração dentro da igreja, todos os dias que eu venho aqui na sua casa, Silvia, produzir... Né? Hoje Gente, na verdade, esse almoço tinha um interesse aí, né? Ele era diretor artístico, eu precisando muito de alguém para cuidar dos nossos programas aqui. Meu filho estava indo embora para a Inglaterra. Sim, então, assim, sempre tem uma conexão. A comida sempre ajuda, né? A conexão. Eu vim por causa da comida mesmo. Eita, nós. E aí eu vi que, assim, eu produzindo, hoje o Giles, ele tem um podcast, né? Vai estar produzindo a mentoria, tem muitos outros trabalhos também. Junto com você, Silvia tem a mente miraculosa, tem um monte de coisa, projetos aí pela frente. E ela falou, Fred, eu preciso de você. E eu em outras palavras, eu só falei, eu também preciso de vocês, né? Mas
Mas assim, Deus começou a falar comigo novamente, né? E aí eu fiz o stand-up também, o projeto do stand-up na igreja também. Deu tudo certo, graças a Deus, né? E hoje, de uma forma bem resumida, Deus ele está sendo presente todos os dias, Silvio. Novamente, nas experiências que eu estava citando com o Giles aqui, o Giles tem um podcast, está entrevistando um outro pastor, e Deus falando comigo, você trazendo convidados, eu filmando atrás das câmeras ali, aí eu vou editar, eu assisto o programa tudinho de novo, umas 5 vezes, né? Porque eu vou e volto, edito, tiro isso. E Deus está falando comigo, porque é conteúdo de Deus. Isso é muito né? bom, O Fabiano, que participou do programa seu, nossa, eu tô assistindo, já é a 3ª vez que eu tô assistindo o programa do Fabiano. Aí, Fabiano, você tem ideia? Assim, o último Brasil. programa da Lohane também, né? O seu programa com a menina lá do carro lá, como é que é o nome dela? Sandra Gomes. A Sandra Gomes, sabe? A menina eu esqueço os nomes, né? Do a livro, Larissa, a Larissa Cabral. Então, assim, ontem, né, a gente estava gravando, ainda vai sair o programa com o fisioterapeuta Gabriel Ângelo, né? Então, assim, e Deus falando comigo. Eu vou para casa, chego na minha esposa e falo, meu bem, Deus falou comigo porque o fulano estava lá e ele falou sobre isso, e falou do segredo, quanto Deus... E eu falei, gente... Isso é rico, né, gente? Eu falei, olha só, agora eu tô... Eu não estou indo na igreja, mas a igreja veio até mim agora. Agora, todos os dias eu estou sendo ministrado. E aí, um dia, eu fui fazer um stand-up na igreja, o pastor falou assim, Fred, eu vi uma story seu, cara, você tá com o Giles. E eu não sabia quem era o Giles, né? Até hoje eu ainda não sei direito. até hoje é um mistério. E aí, ele falou assim, quem é o Giles? Eu falei, cara, o Giles? Ele falou assim, você tá na casa do Giles. Eu falei, e como é que é estar do lado do Giles? Eu falei, eu não sei. Eu falei, como é que é estar do lado do Giles? Eu falei, pra mim, o Giles é uma pessoa normal. Ele falou assim, cara, você tá do lado de um homem abençoado, do homem de Deus. Então, eu comecei a entender o quanto Deus, ele nos ama, o quanto Deus, ele tem cuidado de mim. Beijo pro Giles. Sabe? Giles, homem de Deus, homem abençoado. Então, hoje eu não consigo chamar ele nem de pastor, eu até fico constrangido. Pô, pastor Giles. Mas eu Giles. não gosto muito desses... Acho que a gente tem que ter um livro, né? E aí eu falei, agora eu chamo de Giles, vou chamar de Giles, né? Então, assim, Silvia, hoje eu sou um cara abençoado por Deus. Eu tô fazendo a mentoria com o Giles também, né? Sobre a vida elevada. Nessa mentoria, eu tô sendo abençoado. Procura isso aí, viu? Uma vida elevada lá no Giles Stevens. Isso, nós vamos colocar aí o link aí do Giles, porque assim, é uma mente elevada, uma vida elevada, que eu tô recebendo, né, diretamente porque eu tô gravando, e vou para casa assim, impactado, confrontado. Então Deus, ele tá me restaurando como família, como pai, como homem, né, como filho de Deus. E tudo isso, Silvia, eu louvo e engrandeço o nome do Senhor pela vida de vocês, pela Silvia Giles Stevens, né? Obrigada, então, gente. Encerro meu momento compartilhar contigo, dizendo que assim, hoje a minha vida tem sido transformada através da vida de vocês, né? O Giles estava, né, tá saindo agora de uma dengue, né? Em nome de Jesus. E a Selma, minha esposa, toda hora fala, meu bem, como é que tá o Giles? Eu falo, meu Obrigada, Deus, né? Selma. Você E faz assim, toda porque, a diferença, viu? E aí eu não pergunto muito para vocês, porque a gente é bem resumido, né? Mas eu falo, não, meu bem, aí você mandou lá o exame lá, eu falei, eu não entendo, mas tá aí. Ela, Fred, tá baixo demais, meu... E ela lá, e a gente orando. Aí, graças a Deus, já aumentou, viu? Foi pro postinho, a gente quer falar que a gente usou todo o sistema aí do SUS. Amém. Porque nessa caso de dengue, eles falam que até é mais fácil, né? Você já ir logo e tomar o soro lá. E as plaquetas de um dia para o outro já subiram, já está melhor e a gente vai vencer aí. Então tem muitas coisas boas vindo pela frente, Silvia. Sem dúvidas. Né? Esse sou eu universal. Não. Mas é isso aí, então... Então é isso aí, gente. Olha, eu também estava falando com o Fred. Hoje vai ser só uma base, porque daqui a um ano a gente vai estar olhando para esse dia aqui e ver o quantas coisas aconteceram nas nossas vidas. Amém. Pela fé, claro que nós não temos o controle se eu vou estar aqui daqui a um ano, se você vai estar. Porém, nós temos que ter planos, né? Você não sabe o que vai ser, mas você
faz os planos e a resposta vem do Senhor. E os planos são grandes. Como ele disse, eu tenho uma mente bem acelerada. Miraculosa. E tem projetos vindo por aí que são maravilhosos, sabe? Hoje a gente está aqui no estúdio, gravando para nível de YouTube, mas a gente tem tanta fé, tanta convicção que essa palavra, esse momento compartilhar, que hoje você é parte disso, você está aí inscrito no canal, você compartilha esse vídeo com seus amigos, porque eu sei que muitas vezes eu recebo isso, das pessoas falando isso. Eu agradeço de coração e eu sei que lá na frente você vai olhar e falar, eu lembro da Silvia quando ela estava começando ali naquele estúdio. Benção, né? Então assim, a gente tem que sonhar, 2022 está chegando, há novas esperanças, é tempo sim de resoluções, mas é tempo de acreditar que tudo que estava assim demorando na sua vida vai acelerar. Amém. E agindo Deus, quem impedirá? Amém. Deus abençoe. Amém.